Boa noite, então, pessoal. Bom ver todos aí novamente. Luciana aí hoje podendo participar com a gente também, coisa boa. E a gente vai dar, né, continuidade a esse assunto, né, na pergunta aí 101 do Livro dos Espíritos. E é muito interessante como que as coisas vão casando realmente, né, nos estudos que a gente vai fazendo. Porque a gente está vindo nessa sequência aí do Livro dos Espíritos e vem desde lá do início entendendo um pouco do que, como que o que é a divindade, os seus principais atributos. Depois agora já fomos estudar, vimos que existe, né, a Trindade Universal, que é basicamente Deus, Espírito e matéria, e estamos aprofundando ali um pouquinho agora, justamente nos espíritos, que somos todos nós. Então, o Kardec, nas perguntas anteriores, né, que foi aí o tema do último estudo do Livro dos Espíritos, basicamente ele mostrou para nós que nós temos diferentes ordens dos espíritos, e que essas ordens ele classificou basicamente como três, né, dos espíritos imperfeitos, dos espíritos superiores e dos espíritos puros. Então, basicamente, nós temos essas três ordens aí, né? E que dentro dessas ordens, nós vamos subdividi-las em classe. Então, nós podemos subdividi-las de acordo com aquilo que nós vamos observar. E que essa classificação que o Kardec trouxe para nós, nada tem de exclusiva, no sentido de que essa reunião de 10 classes foi pelo método de observação que ele trouxe, a partir de juntar os caracteres principais e gerais observados em cada espírito que ele ia tendo contato. Então, ele com, né, bastante, uma metodologia, né, Kardec era bem assim, então ele foi fazendo essa subdivisão em classes para que nós tivéssemos um certo cuidado ao analisar os espíritos e automaticamente nós mesmos nos analisarmos. Porque, de certo, a mediunidade existiu e de todo tempo. Então, desde lá dos profetas, dos antigos, nós já vemos vários relatos da mediunidade, até é interessante como que no livro do Emmanuel, né, nos romances dele, como que aparecem essas questões também de mediunidade. Eu estou lendo o Ave Cristo, eu ainda não tinha tido essa oportunidade de ler, e hoje eu estava lendo uma parte que estava falando justamente que a mulher lá foi consultar um mago, e aí ao consultar o mago, foi sabendo justamente assim, é uma mediunidade em si, né, trazendo os relatos da filha que para não abortar a filha e tudo mais, enfim. Então foi muito interessante, e é muito interessante como que vai relatando que desde os primórdios tinha toda essa questão da mediunidade, desse contato, vamos dizer assim, com os mortos, entre aspas, como que lidava isso com os costumes daquela época. Só que, claro, que ainda uma mediunidade que era de acordo com a própria condição espiritual daqueles que a buscavam. Então aí é que começa a chamar-nos a atenção sobre a importância da seriedade e da identificação dos espíritos. Porque não é difícil nós termos os fenômenos mediúnicos. Não é difícil nós percebermos os fenômenos mediúnicos rotineiramente em nossas vidas. Quantas vezes a gente às vezes pode andar assim na rua e se a gente olhar atentamente, às vezes a gente vê um morador de rua falando sozinho, brigando com ele mesmo e tudo mais. E é claro que em muitos casos vai ser sim uma droga ou um alcoolismo ali mais forte, enfim. Mas será que não é um processo mediúnico também? Será que às vezes ele não está falando com o espírito também? Enfim, então a gente percebe que esses fenômenos mediúnicos, eles são mais corriqueiros do que a gente imagina. Só que a grande questão é, qual é a importância e a credibilidade que eu vou dar para esse fenômeno mediúnico? Será que merece uma credibilidade? Será que os espíritos superiores vão dizer os pormenores de uma vida? Às vezes eu quero saber quais são os números da Mega Sena. Será que vão vir um espírito superior para me falar, olha, joga esses números na Mega Sena que você vai ganhar, mesmo que eu fale, não, eu vou distribuir todo o dinheiro. Então, essas questões são muito pertinentes, porque
da nossa condição humana aqui ainda na Terra, nós ainda somos muito apegados a essa parte materialista, muito ainda curiosos com interesses puramente materiais e que ainda faltam esses objetivos elevados. Então, por que eu estou querendo dizer tudo isso? Porque, na verdade, a gente vai conversar agora sobre a terceira ordem e nós vamos compreender que na terceira ordem são basicamente as 6 classes e que vão existir aí os espíritos levianos, que a gente vai ver que eles não têm nenhuma relação com a verdade. Então, convoca as pedras e as pedras vos falarão. Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque, não, deu uma comunicação lá, é um espírito superior que vai dar a orientação correta. Será que é mesmo? Então, quais são as características desses espíritos ainda imperfeitos? Como que eles se relacionam? Como que a gente pode categorizá-los? Então, isso que a gente vai fazer na noite de hoje é um processo não só de atuar como nas reuniões mediúnicas, na comunicação mediúnica, só que, sobretudo, nós precisamos ressaltar aquilo que Kardec nos orientou, se não me engano, na questão 100, que o principal objetivo de, ao estudarmos essa classificação dos espíritos, era para nos conhecer. Era para olhar para o Pedro e falar assim, Pedro, hoje você está muito mais para o leviano. Hoje você está muito mais para o pseudo-sábio, achando que consegue saber da verdade e explicar aqui para todo mundo. Enfim, então é um processo de autoanálise, porque a gente percebe, no último estudo, que nós podemos variar ali dentro dessas classes. Então, a gente vai conversando aqui um pouquinho sobre, sobre esse tema, né, da terceira ordem. Vocês podem ficar à vontade aí para levantar a mão, se quiser fazer algum comentário também, para a gente ir conversando sobre essas características daqueles que estão aí na terceira ordem. Eu vou colocar aqui na tela, quem quiser acompanhar, né, aqui pelo computador, quem tiver com o livro físico, aí é lá na questão 101 do Livro dos Espíritos, e nessa primeira questão, né, a número 101, ele vai dar sobre os caracteres gerais. Ou seja, ele vai fazer um apanhado geral da terceira ordem antes de entrar em cada classe específica. Então, na terceira ordem, pode falar, Luciano. Não sou eu, Pedro. Quer que eu leia para você? Vai, pode. A gente estava fazendo assim, né? Sim, então tá. Pode ler? Pode, vai. Então tá. Terceira ordem, espíritos imperfeitos. Caracteres gerais. Predominância da matéria sobre o espírito. Aí, Né? vamos, vou pedir, Fran, vou te interrompendo, assim, só Uhum. porque, como é a predominância geral, essas características gerais, então ele vai fazer um apanhado geral de todas essas classes. Então, a gente vai pausando aqui nessas específicas, porque depois são algumas coisas bem, vamos dizer assim, específicas de cada classe. Então, a gente já percebe que todos da terceira ordem, eles vão ter a predominância da matéria sobre o espírito. Ou seja, eles vão dar muito mais importância ao terra-a-terra, à vida material, às coisas relacionadas às nossas preocupações mundanas, do que ainda estão despertos para as conquistas do espírito, para aquilo que é a nossa herança espiritual, para aquilo que ninguém pode retirar de nós. Então, aqui a gente consegue englobar várias coisas, como, por exemplo, o apego ainda à matéria. E é curioso quando a gente fala do apego, porque quando o jovem mancebo vai procurar Jesus, e ele fala que já segue todos aqueles mandamentos que Jesus orientou, e aí o Jesus fala para ele, poxa, então vai e dá tudo o que tem, e aí ele ficou assim, não vai ser dessa vez que vai dar para te seguir, não. E voltou lá amargurado porque não conseguia se desapegar da matéria. Então a gente percebe no nosso próprio dia a dia que isso ainda é uma preocupação e é um instinto não, uma predominância muito forte nos espíritos aqui na Terra. E a gente vai percebendo ainda que esse apego, ou melhor, o desapego também, ele vai evoluindo de classe, ele vai se quintessenciando, se eu posso falar isso. Porque tem um caso interessante, que certa vez o Francisco de Assis estava muito preocupado com a ordem dele, né, lá dos franciscanos. Porque
ele fundou com o objetivo, né, de ser simplesmente fazer o bem pelo bem, mas de cultivar a simplicidade, a humildade, aqueles valores que todos nós conhecemos, que são os objetivos franciscanos. Só que chegou um momento em que a ordem começou a crescer e foram chegando muitas pessoas e tudo mais, e os valores primordiais, aqueles princípios que começaram, que deram início a essa ordem, eles estavam um pouco se desviando. Então ele foi conversar com a Clara sobre isso, porque isso estava angustiando o coração dele. Ele estava ficando preocupado com toda a situação. E aí ele foi justamente falou com a irmã Clara: poxa, está acontecendo isso, as pessoas não estão entendendo o verdadeiro sentido né, de ter criado essa ordem, para buscarmos o desapego, a simplicidade, de poder realmente ajudar o próximo. Ela falou assim: concordo, isso é muito importante, a gente precisa cuidar realmente disso. Aí ele falou: não, mas eu preciso dar um jeito, eu preciso arrumar essa situação. Aí ela virou, ficou pensativa assim para ele e falou: Francisco, você precisa desapegar. Aí você imagina a irmã Clara falar para um Francisco de Assis que ele precisa desapegar. Aí ele olhou assim: desapegar? É, Francisco, você precisa entender que essa obra não é sua, essa obra é do Cristo. E se essa obra é do Cristo, ele sabe muito bem o que precisa acontecer e as coisas que vão acontecer. Então, olha que lição. Meu sonho é ter esse nível de desapego do Francisco de Assis, de ter esse apego, porque olha o trabalho que ele todo construiu, com o suor e com o esforço. Mas olha por outro lado também a visão da irmã Clara ao orientar ele que esse trabalho não era dele, esse trabalho é do Cristo. Então, são níveis de desapego que a gente vai percebendo que, embora possamos estar no sentido de espiritualizado, achar que estamos fazendo uma conquista espiritual, ainda deixar a matéria influenciar as decisões, o orgulho, a vaidade, o egoísmo. Então, a gente percebe que essa predominância da matéria sobre o espírito ainda paira, com certeza, sobre todos nós, nem que seja em momentos pontuais, né? Então, essa aí é a primeira grande característica da terceira ordem dos espíritos imperfeitos. Vamos lá, Fran. Propensão para o mal. Ignorância, orgulho, egoísmo e todas as paixões que lhes são consequentes. Têm a intuição de Deus, mas não o compreendem. Isso aí é curioso também, né? Com relação à intuição de Deus. Porque mesmo aqueles que se dizem ateus, você fala assim: não, eu não acredito em Deus. Tudo bem, não acredito em Deus. Mas outro dia um amigo estava falando assim, que ele estava refletindo sobre isso, mas se não acreditam, se o ateu fala, eu não acredito em Deus, mas será que Deus então existe? Porque são paradigmas, porque para ele já falar que ele não acredita, é porque pelo menos existe. A Fran, eu não acredito na Fran, ou seja, a Fran existe. Então, são questões que vão sendo desabrochadas pelas conquistas espirituais. Ou seja, a gente lembra que lá no início, quando a gente começou a estudar sobre a divindade, os espíritos falavam para nós: olha, vocês não têm certas coisas que vocês não vão compreender. Eu lembro que eu passei um videozinho para vocês que eu sou apaixonado, eu assisto direto, que ele fala assim, a menininha contando: quando me perguntam por que eu acredito em Deus, eu vou falar: deixa eu te contar uma historinha. E que aí ela foi lá nas células, quando o espermatozoide juntou com o óvulo, até os milhões de estrelas, de galáxias, e junto, aí surgiu ela. Então a gente vai percebendo que esse despertar vai no tempo de cada um, e a gente precisa também saber respeitar essa compreensão que cada um vai galgando aos pouquinhos, né? Luciano. Oi, Pedro. Oi, todos, boa noite. O que você falou aí é legal, porque parte do princípio, né, de tese e antítese. Então, se alguém defende uma tese, está se baseando também na antítese, né? Ou seja, uma completude, a gente tira um pedaço para refutar outro, né? Então, assim, querendo ou não, Deus também está implícito até no não acreditar nele, se ele existe ou não, né? Já colocou ali. E é engraçado que a gente observa também, por exemplo, os jovens, né, quando dizem que hoje querem ser diferentes dos outros, né? Aí ele assume uma postura e, se bobear, tem outros que são iguais a eles. Ou seja,
essas coisas estão implícitas em todos nós, né? Então, assim, a gente não consegue fugir muito disso, né? Então, na questão de Deus também, a antítese mesmo que Deus não existe já está falando, né? Já está demonstrando ali, né? Uma possibilidade. Sim, exatamente. Vamos lá, Fran. Nem todos são essencialmente maus. Em alguns, há mais leviandade e reflexão e malícia do que verdadeira maldade. Uns não fazem o bem nem o mal, mas, pelo simples fato de não fazerem o bem, já denotam sua inferioridade. Outros, ao contrário, se comprazem no mal e rejubilam quando uma ocasião se lhes depara de praticá-lo. E aqui vale uma consideração, que é o seguinte, às vezes a gente pensa, quando fala assim, aquele espírito é mau, né? Não, uma forma correta de dizer, mas ainda assim que se diga, a gente não pode pensar na maldade só no fato de violência, de guerra, de tortura, de nada disso. Às vezes o sentido, né, que usam a palavra mal é justamente também para englobar aqueles que são contrários ao bem, né, dessa antítese, como o Luciano falou, de simplesmente assim quererem fazer não deixarem o bem, não deixar o bem progredir. Então, às vezes, vai tentar atrapalhar, simplesmente para se divertir, vão cair ali na perturbação simplesmente por achar engraçado a situação, de deixar a pessoa ali meio que conturbada e tudo mais. Então, a gente percebe que não é só essa questão, por exemplo, de uma vingança, mas sim também dessa leviandade, dessa, vamos dizer assim, criancice, entre aspas, que ainda é natural dessa ordem, né? A inteligência pode achar-se neles aliada à maldade ou à malícia. Seja, porém, qual for o grau que tenham alcançado de desenvolvimento intelectual, suas ideias são pouco elevadas e mais ou menos abjetos seus sentimentos. Isso, então a gente percebe que tanto a questão intelectual, né, racional, cognitiva, ainda assim não tem a profundidade, não tem elevação, não tem grandeza, como também os seus sentimentos. Então, quando a gente se recorda, né, da instrução do Espírito de Verdade, Espíritas, amai-vos, este é o primeiro ensinamento, e instruí-vos, a gente percebe que tanto a parte emocional, sentimental, amorosa, afetiva, precisa se desenvolver, precisa fazer brilhar para envolver todas as criaturas. Mas também é necessário o desenvolvimento intelectual, cognitivo. Então, os dois precisam caminhar juntos. Agora, nos espíritos da terceira ordem, eles ainda são bem superficiais, bem irrisórios. Restritos conhecimentos têm das coisas do mundo espírita, e o pouco que sabem se confunde com as ideias e preconceitos da vida corporal. Não nos podem dar mais do que noções errôneas e incompletas. Entretanto, nas suas comunicações, mesmo imperfeitas, o observador atento encontra a confirmação das grandes verdades ensinadas pelos espíritos superiores. Na linguagem de que usam, se lhes revela o caráter. Todo espírito que em suas comunicações trai um mau pensamento pode ser classificado na terceira ordem. Como assim trai um mau pensamento? É o seguinte, todo espírito que em suas comunicações trai um pensamento pode ser classificado na terceira ordem, ou seja, que emite um pensamento mal, negativo, contrário ao bem, ainda são características de um espírito ainda imperfeito. Porque quando a gente vai olhar, por exemplo, na segunda ordem, não vou nem nos espíritos puros, na segunda ordem, os espíritos já são superiores, eles já pensam um bem, já desejam um bem. Então, esse aqui também é um ponto muito importante quando a gente vai justamente falar sobre os pensamentos, porque quando a gente, então, começa a analisar, poxa, então um pensamento mal, um pensamento ainda doentio, negativo, está relacionado ainda a espíritos imperfeitos. Emmanuel vai trazer para nós, no livro Pensamento e Vida, que o pensamento, ele não é simplesmente a parte cognitiva, a parte racional. Porque, vamos, por exemplo,
às vezes, eu tinha esse conceito, por isso que eu estou trazendo aqui, que o Emmanuel ele traz um conceito diferente no livro Pensamento e Vida, que é o seguinte: se eu quero, por exemplo, fazer um macarrão, eu não tenho ali um preparo, vamos dizer assim, uma receita a seguir, vou ligar a água, esquentar, botar a água lá para ferver, colocar sal na água, deixar o macarrão cozinhar ali por alguns minutos, depois eu tiro, pronto, faço o molho, está pronto o meu macarrão. Ou seja, o intelecto sabe raciocinar, sabe desenvolver aquela receita. Agora, só seguir uma receita quer dizer que seu macarrão vai ficar bom? Se for comer o meu, vai ficar claro que vai perceber que não fica bom. Agora, eu fui lá em Barbacena hoje, eu falei assim, se eu falar assim, vó, faz o macarrão correndo aí para mim pro almoço, às vezes ela vai fazer a mesma receita. O intelecto, a parte racional é o mesmo. Vai ligar o fogo, vai deixar cozinhar por tanto minuto, não sei o quê. Só que qual que é a grande diferença do macarrão dela ficar gostoso? É porque no macarrão de vó vai estar a parte sentimental, que vai dar o tom no pensamento, que vai dar a coloração, que vai dar a vida, que vai trazer a amorosidade e vai envolver, trazendo um fluido gostoso. Então, esse pensamento, ele está composto, segundo o Emmanuel, não só da parte intelectual, mas também dessa parte sentimental. Então, a nossa mente, o Emmanuel continua dizendo, que ela na verdade, um espelho, e que a nossa mente é um espelho que reflete e absorve todos esses tipos de pensamento. Então, a gente percebe o seguinte: quando nós estamos emitindo e percebemos pensamentos negativos, doentios, inferiores, é porque de duas coisas. Primeiro, existe ainda uma parte de nós imperfeitas. Existe ainda uma parte de nós que ainda é sombra. E o segundo, quando nós emitimos esses pensamentos negativos, nós entramos numa frequência que automaticamente associamos aos pensamentos daqueles que vibram na mesma frequência. Ou seja, estamos recebendo de volta esse reflexo daquilo que emitimos. Então, por isso a importância de vigiar os nossos pensamentos, orai e vigiai. Porque a partir do momento em que eu percebo um pensamento que, até pela parte racional, eu consigo perceber que não é meu, e que aquilo fala, poxa, de onde que vem essa tristeza? De onde que vem essa angústia? Isso não é meu, assim, não é só meu isso. Aí a gente precisa chamar atenção. Por isso que eu volto a dizer, o estudo da classe dos espíritos é para nós nos conhecermos. Opa, estou com um pensamento aqui de tristeza, de revolta. Orai e vigiai. Aí o que eu vou fazer? Vou entrar no meu quarto, vou fazer uma prece. Meu guia, por favor, me ajude a despir desse pensamento. Ou, como a Cecilinha gosta de dizer lá da prece do Benedito, Jesus, Benedito está aqui. Porque a prece é uma conexão mental. E aí, automaticamente, o outro processo também é verdadeiro. Que ao emitir essa conexão mental, ao emitir um bom pensamento, o que eu estou refletindo? O que meu espelho está refletindo? Boa frequência, boa vibração. Então, eu crio o campo, abro o campo para que os meus guias e os meus mentores possam vir me inspirar bons pensamentos, desfazer os miasmas. Então, a gente já percebe que todos esses pensamentos negativos, mal, são caracteres ainda da terceira ordem. Eu não sei, eu falei muito, não sei se deu para entender, Fran. Ou se o pessoal conseguiu captar. Tá, pode seguir, Pedro? A minha dúvida era no verbo trair ali, porque eu achei que tinha que ser trai um bom pensamento, e não trai um mau pensamento, entendeu? Mas tudo bem, isso aí, vamos seguindo então. Conseguintemente, todo mau pensamento que nos é sugerido vem de um espírito desta ordem. Eles veem a felicidade dos bons e esse espetáculo lhes constitui incessante tormento, porque os faz experimentar todas as angústias que a inveja e o ciúme podem causar. Conservam a lembrança e a percepção dos sofrimentos da vida corpórea, e essa impressão é muitas vezes mais penosa do que a realidade. Sofrem, pois, verdadeiramente pelos males de que padeceram em vida e pelos que ocasionam aos outros. E, como sofrem por longo tempo, julgam que sofrerão para sempre. Deus, para puni-los, quer que assim julguem.
podem compor 5 classes principais. Bom, então olha só, eles ainda conservam esses sofrimentos mesmo quando despojados do corpo físico, porque eles estão, na verdade, colhendo aquilo que eles ainda plantaram. Então, por ainda não conseguirem compreender verdadeiramente Deus, por não conseguirem compreender os desígnios da vida futura, da lei divina, eles acreditam que vão viver por este sofrimento ainda para sempre, que vão continuar nesse tormento, nessa tristeza, nessa angústia para sempre, sendo que não é verdade. Por exemplo, até mesmo os espíritos que, quando o corpo físico morre, e eles ainda ficam ligados ali, eles muitas vezes são socorridos, são levados, por exemplo, para um centro espírita, só que eles ainda não se deram conta de que eles mudaram de ambiente e ainda ficam presos lá, sofrendo e angustiados, e às vezes é preciso que haja até o diálogo com o dialogador para simplesmente falar assim, olha, veja bem, e explicar que ele não está mais no corpo físico, que ele continua assim vivo, que a morte não existe e que na verdade é apenas uma passagem, onde ele deixou o corpo físico, onde ele está sentindo aqueles tormentos ainda, mas que acima de tudo e de todos há sempre a misericórdia divina envolvendo aqueles que sofrem e que padecem. Então aí eles são resgatados, são esclarecidos, amparados e tudo mais, e aí sim se dão conta de que esse tormento chegou ao fim. Então, ainda são espíritos que conservam todo esse sofrimento, que por não compreender também a vida futura, a continuidade da vida, acabam ainda sofrendo e acham erroneamente que que é Deus que quer puni-los ou que é injustiça divina, né? Acho que o Luciano aí, ou a Fran. Oi, sou eu mesmo. Eu lembrei agora, Pedro, na verdade, como você falou antes, isso talvez seja, talvez não, para melhor nos conhecermos, né? Eu acompanhava muito, quando eu tinha mais tempo, aquele psicólogo Alessandro Klingei, né? Ele também é espírita. Ele narra um fato de uma certa feita. Ele queria muito comprar um carro novo e não conseguia, enfim. E o vizinho foi lá e comprou o carro. Isso gerou nele, né, uma crise de ciúmes, de inveja, enfim, que ele ficou tomado por isso, sabe? E demorou dias, né, até que ele conseguisse se restabelecer desse conflito pessoal interno. Ou seja, né, falou ali dos espíritos dessa ordem, dessa terceira ordem, que também sofrem com ciúme, com inveja, não está muito, não está distante de nós mesmo, né? Então, assim, é para a gente, para eu mesmo, né, no caso do Luciano, me olhar mais profundamente, né, e ver também, por compaixão e até no próprio trabalho mediúnico, no próprio trabalho de acolhimento desses irmãos em sofrimento também, o quanto nós somos parecidos com eles e quanto que nós temos deles também, assim como eles têm de nós também, né? É um trabalho de duas vias, né? Nunca de uma via, nunca de julgamento de nossa parte, sim de acolhimento, né? Com certeza. A gente sabe que ainda o planeta é de provas e expiações. Então, naturalmente, a maior parte dos espíritos que ainda aqui estão encarnados é justamente da terceira ordem, né? Porque quando a gente, até no último estudo comentamos, que esses espíritos da terceira ordem ainda precisam reencarnar. Então, estamos aqui na luta, né, para ir progredindo sempre. Bom, pessoal, esses aí foram os caracteres gerais, né, da terceira ordem. Alguém quer fazer mais alguma colocação, trazer algum exemplo, falar alguma coisa? Silvaninha. O Pedro, é só uma pergunta que eu acho que, para mim, me pareceu ser isso, tá? Nesse sentido que a Fran perguntou aí, esse trai, não é a pessoa, né, a gente se revelar em algum momento quem nós somos realmente, trai o pensamento, porque em algum momento a gente se revela quem a gente realmente é, quem o espírito realmente é. Eu não sei se na linguagem que usam e se revela o caráter, todo espírito que, em suas comunicações, trai um mau pensamento, que pode ser classificado de terceira ordem.
Não sei. O verbo trair aí tem essa conotação mesmo. Não é Ele, isso? ele trai, é como se ele se traísse mesmo, tá correto. Então tá bom. Obrigada. Obrigada, Silvaninho. Pronto aí, ó. Obrigada, Heraldo. Pode ler? Sim, vamos lá. 10ª classe, espíritos impuros. São inclinados ao mal, de que fazem o objeto de suas preocupações. Como espíritos, dão conselhos pérfidos, sopram a discórdia e a desconfiança e se mascaram de todas as maneiras para melhor enganar. Ligam-se aos homens de caráter bastante fraco para cederem às suas sugestões, a fim de induzi-los à perdição, satisfeitos com o conseguirem retardar-lhes o adiantamento, fazendo-os sucumbir nas provas por que passam. Então, olha só. Isso daí acho que a gente tinha que ler sempre, né? Porque no livro dos espíritos mesmo, vai chegar a questão que fala que os espíritos mais ordinariamente nos conduzem, né? Ou seja, nós temos essa influência espiritual muito mais forte do que nós mesmos achamos que sofremos. Então, olha como que são as coisas. Todas as vezes que nós estivermos a fim de discórdia, de desconfiança, de atrito, é porque, naturalmente, nós estamos vibrando e sintonizando com esses espíritos que querem simplesmente retardar o nosso adiantamento, fazendo sucumbir na prova. Então, quando a gente está, por exemplo, em família que surge algum atrito ali, vamos dizer assim, o que acontece? Se a gente cede a esses atritos, se a gente cede na discórdia, na impaciência, na verdade, isso tudo é o que eles querem. Porque a gente sabe que nós estamos na família que deveríamos estar. Nada está desajustado no universo. Então, a gente precisa sempre cultivar esses valores de paciência, de resignação, não só na nossa família, mas no trabalho. Porque se a gente tem esses conhecimentos, é nosso dever mudar a frequência vibratória de onde estivermos, de onde nos encontrarmos. Então, isso aí é muito. A gente tem que bater bastante nesse ponto, para termos cuidado justamente daquilo que nós estamos emitindo, vibrando e recebendo. Fran ou Luciano aí? Eu tenho que aproveitar, tem que falar, né, Pedro? Não sei se eu vou estar aqui semana que vem, né? Então, olha só, e é bom você falar nesse ponto, né? Tem que bater nessa tecla mesmo, principalmente eu mesmo preciso bater nisso para mim, porque lá no Evangelho segundo o Espiritismo, em que parte eu não sei, né, fala das nossas provas, que não raramente sucumbimos, né, às nossas provas. Ou seja, tá aqui, né? Sucumbimos às nossas provas também, porque nesses momentos de exasperação também, é com eles que nos conectamos, sabe? Então, assim, é um trabalho de vigília constante, né? E, de novo, né? Reitero, né? O quanto estamos próximos deles ainda. Na Estamos escala. nos descrevendo, né, Cecilinha? Fala aí. Mas aí você precisa ligar o microfone, senão a mediunidade não funciona aqui, não. Desculpa, esqueci. Só pegando o gancho aí, tanto do Luciano quanto o seu, é muito importante essa frase, né? Ligam-se aos homens de caráter bastante fraco para cederem às suas sugestões. Então, quer dizer, a gente escolhe, né? Porque a gente tem a péssima mania de terceirizar a responsabilidade dos nossos atos. Né? Eu agi assim porque fui induzido a isso. Eu agi assim porque eu estou obsidiado. Eu agi assim porque eu cedi a sugestão de algum espírito que veio, né? Então a gente terceiriza a responsabilidade. E a responsabilidade da nossa conduta é toda nossa. A gente escolhe quem que a gente vai seguir. E nesse primeiro parágrafo, em muita coisa a gente já se identifica, né? Como que nós ainda somos dessa classe de espíritos impuros, né? Claro que com nuances, com características variadas, porque varia muito a evolução de cada um. Mas como que a gente está muito próximo disso aí. Né? Sem querer
Porque daqui a pouco o Heraldo vai falar assim, não, mas a gente não tem que se sentir culpado, eu não estou querendo botar culpa no coração de ninguém. Entendeu? Muito pelo contrário, eu acho que isso é para alavancar mesmo nosso ímpeto de nos tornarmos cada vez melhores. Eu acho que a gente não deve se sentir culpado realmente. Dá a palavra para ele, não, Pedro? Culpado não, mas responsável, sim. Responsável porque, da mesma forma que existem esses espíritos ainda impuros nos inclinando a soprar a discórdia e a desconfiança, tá lá o nosso guia e mentor suando a camisa para falar assim, Pedro, fica calado, vamos, sabe, não precisa ceder a isso não. Então aí que tá a nossa responsabilidade, né, o nosso protagonismo de falar assim, e aí, quem que eu vou querer ouvir, né? O que tá aqui no ombrinho, no ouvido direito falando, vai lá, Pedro, fala da Cecilinha, só para discórdia. Eu falo, Pedro, você já falou muito da Cecilinha, não precisa falar mais, muda de assunto, próximo capítulo. Então, a responsabilidade é nossa aí com quem a gente vai sintonizar. Né, Fran? Vamos lá. Só antes aí o Heraldo falar aí também. Não, por favor, a Fran pediu a palavra aí. Não, Eu não, eu só estou ouvindo. Era para eu ler, mas pode falar, a palavra é tua. Ok, obrigado. A questão de acalentar o pensamento, a gente precisa levar em consideração que nós acalentamos aquilo que reverbera realmente em nós, ou seja, que há uma similitude, porque os espíritos encontram, né? Os espíritos, ao nos sugerirem, não são espíritos que nos viram, encontraram conosco agora, estão passando por nós. Primeiro, a gente tem que considerar que a gente está fazendo um estudo de perispírito. A gente fez um estudo de perispírito. A gente fez um estudo de que o pensamento é matéria. A gente conhece sobre ideoplastia. A gente conhece sobre fluidos. Né? A gente conhece sobre colorações perispirituais. Então, o espírito, mesmo esse imperfeito, mesmo o mais míope, espiritualmente falando, consegue ver os pensamentos que plasmamos. Né? Lembra do estudo que a gente está fazendo, que dos mais secretos, aquilo que a gente gostaria de esconder de todos, não conseguimos. Então, os espíritos, obviamente, a grande maioria que nos sugerem, precisam criar uma afinidade perispiritual para que haja em nós... E fazem de que forma? Exatamente por nos observarem. Muitos nos conhecem de outras vidas e fica mais fácil sugerir, porque sabe exatamente das nossas fraquezas. Não é assim, é lógico que nós captamos ondas mentais. Então, de repente, a gente tem uma melancolia que não sabe de onde vem. Você captou uma onda. Outro dia mesmo, a Amable, minha filha, que tem 16 anos, nós estávamos em casa e eu estava numa reunião de culto do Evangelho no Lar, que eu não sou um bom frequentador, não, mas que é junto com o Zé Carlos, a Fran e a Josi. E era uma reunião, no comecinho, era uma reunião que estava muito pesada, em função do caso ali. Pronto. Terminou a reunião, nós fomos sentar na varanda, bater um papo, estava eu, a Bia, Benjamin, a Amável, etc. Mas eu sei o que ocorreu na reunião. Não falei absolutamente nada, obviamente, não comentei, etc, etc. A conversa era outra. E a Amável começa a chorar copiosamente. E aí, nós imaginávamos que ela está com o primeiro namorado, e aí começamos a investigar, Amável, aconteceu alguma coisa? Aquela preocupação de mãe e de pai natural, né? Ela, não. Falei, tá tudo bem com você, o Rodrigo? Tudo bem. Por que você está chorando? Não sei, não sei, não sei. E aí eu me toquei, porque era exatamente, nós estávamos numa melancolia. E ela captou.
essa vibração, obviamente, ali dentro de casa, que o quarto onde eu estava, que era o meu quarto, participando lá do culto, esse instalou realmente uma melancolia naquele dia, naquele momento. Mas depois a melancolia se foi, obviamente, né? O que aconteceu? A Mari não estava no quarto, ela estava na casa. Ela captou. E ela não sabia por quê, mas ela era portadora de melancolia. Esses são digamos assim, essas influências fortuitas. Mas a grande maioria, a gente precisa entender, são de espíritos que nos conhecem profundamente e que têm a missão mesmo, missão que eu falo pessoal, particular, de nos influenciar visando as nossas quedas. E aí, por esse arrazoado aí está escrito que o Pedro muito bem delineou aí, que está em O Livro dos Espíritos, a questão 101 que a gente está estudando junto, que fala exatamente quais são os objetivos dos espíritos de fazerem tudo isso, a inveja, o ciúme, os projetos de vingança, etc, etc, etc. Mas nos conhecem, nos tocam exatamente nas nossas, onde somos mais vulneráveis. Criam as situações onde somos mais vulneráveis, ainda onde nós precisamos combater. Por isso, essa necessidade de estarmos muito atentos às nossas vulnerabilidades, porque essas virão mesmo de uma forma geral. Fui sucinto, né? Desculpa aí. Não, mas foi muito, muito boa essa colocação, porque quando a gente quer ferir alguém, a gente sabe ferir alguém. Quando a gente quer elogiar alguém, a gente sabe elogiar alguém. Ou seja, a gente conhece as outras pessoas, e isso sobre conhecer é muito importante, porque quando a gente percebe, eu não sou psicólogo, tem alguns psicólogos aí na reunião, então se eu estiver falando bobagem, vocês me corrijam, mas parece que, por exemplo, na constelação familiar, hora que vai ver toda ali a família em geral, os comportamentos familiares, vai perceber o seguinte, por exemplo, o Pedro é violento. Ok. Hora que vai estudar a família ali do Pedro, percebe-se comportamentos violentos também no pai do Pedro. E hora que vai mais a fundo, esse padrão se repete também no avô do Pedro. Então, e muitas vezes, na verdade, nós vamos repetindo os padrões de comportamentos de justamente aqueles que a gente não quer repetir. Então, por exemplo, meu pai é violento. Só um exemplo, tá, gente? Meu pai não tem nada de violento, muito pelo contrário. Mas, assim, meu pai é violento. Tudo aquilo que eu repulso no meu pai, muitas vezes é aquilo que está em mim e que eu preciso justamente mudar. Só que, na verdade, é o que eu emito. E o que acontece? Esse comportamento, por exemplo, de violência, é um comportamento que não é exclusivo dessa encarnação do Pedro. Porque hoje, o meu pai, a Cecília, o Luciano tá aqui, eles conhecem o Pedro, que nasceu em Barbacena, no Brasil, no ano de 1997. Mas e o Jean, lá da Revolução Francesa de 1000 e qualquer coisa, conhece? Não conhece. Porque quando olha só nessa questão da repetição de padrões comportamentais do berço ao túmulo e não leva em conta a imortalidade da alma, a gente vai perceber que, na verdade, esses comportamentos violentos não vêm de agora, da família, de 25 anos de convivência. Vem, na verdade, desses três espíritos estarem juntos há 300, 400, 500, 600, 700 anos e que vem simplesmente repetindo esse comportamento. Porque, por exemplo, vou lá na prefeitura precisar de um documento. Vou lá, peço com calma, com paciência, não recebo a documentação. Eu falo, poxa, não é possível, não deu certo. Aí me orientam a voltar lá na semana que vem, que a pessoa estava de férias. Volto lá na semana que vem. Chego lá para resolver com a pessoa, não, vai precisar fazer um protocolo, vai ser 15 dias, aí já começa a subir o tom de voz. Chega lá daí a 15 dias, fala, olha, já me vim aqui tantas vezes, já passou esse tempo todo e até agora não recebi o documento. O que a gente faz? Precisa arrumar um barraco, porque é só assim que vai simplesmente eu conseguir aquilo que eu quero. Então, esses padrões de comportamentos e de pensamentos vêm nos acompanhando há muito tempo. E aí, esses espíritos que nos acompanham também, que nós ferimos outrora ou que nos feriram,
eles sabem justamente aonde que é o nosso calcanhar de Aquiles. E aí essas influências, esses pensamentos e essas vibrações que nós vamos captando vão justamente aí fazer com que a gente tenha sucesso ou que a gente escorregue mais uma vez, enquanto trabalhamos incessantemente no nosso autoconhecimento para poder justamente falar assim, poxa, se existe esse comportamento de violência, o que eu preciso fazer para poder mudar? E aí a gente volta lá naquilo que Santo Agostinho falava, de copiosamente, dia após dia, no final do dia, repassar tudo aquilo que eu fiz de certo e o que eu ainda preciso melhorar. Casal aí, vamos ver quem é agora. Ô, Pedro, sou eu de novo, tem que aproveitar e falar. Eu acho que eu já contei aqui, mas eu acho que eu repito de novo, o caso no filme do Chico, se eu não me engano, era o irmão do Chico, ele bem mais novo, e o cunhado do irmão, né? O cunhado do Chico, enfim. Só sei que eles estavam brigando, enfim, né? E homens adultos, né? E chegaram para o Chico, Chico, seu irmão e o cunhado lá estão brigando e tudo mais. Aí o Emmanuel falou com o Chico, né, que haviam mais de 200 anos que os dois estavam brigando, ato de violência um para com o outro, né? Aí o Chico foi lá e com essa possibilidade de trazer essa notícia para eles, acho que isso inspirou-os, né, a tomar uma postura diferente. Mas você vê, né, esse ato de violência recíproca de outras encarnações também, e exatamente, né, a gente vem repetindo isso também, não só nessa existência, né, trazemos também as nossas heranças, né, morais e as nossas mazelas também. Exatamente. Vamos lá, Fran, vamos ver mais o que está aí dos espíritos impuros. Nas manifestações, os espíritos se dão a conhecer pela linguagem. Esse já foi? Não, né? Não. A trivialidade e a grosseria das expressões neles, como nos homens, é sempre indício de inferioridade moral, mas também intelectual. Suas comunicações exprimem a baixeza de seus pendores, e se tentam iludir, falando com sensatez, não conseguem sustentar por muito tempo o papel e acabam sempre por se traírem. Ô, Fran, vamos só dar uma paradinha aí. É engraçado com esses negócios de linguagem, que hoje eu estava fazendo um evangelho com uma pessoa, e ela falou, não, mas tem uma determinada região que, assim, em 10 palavras, 9 são palavrões, é cultural e tudo mais, e os filhos, né, sem querer, saiu um palavrão ali, e os filhos já, poxa, mãe, não é assim que, não é esse seu normal e tudo mais. Então a gente vai percebendo que como também essa geração que está chegando, tem muitos que vão impulsionar, porque da mesma forma que a nossa linguagem vai denunciar se é um espírito de baixa escalão, vamos dizer assim, quando você pega num texto de Emmanuel, vai perceber a complexidade e a tamanha síntese que ele consegue fazer com pouquíssimas palavras, e com palavras que vão, muitas vezes, nos formar vários conceitos. Então, nas manifestações, nós vamos identificando os espíritos também pela sua própria linguagem. Mas, por outro lado, também nós vamos percebendo que tem muitos, a gente vai chegar nessa parte, que vão justamente, através da lábia, da fala, tentar nos enganar, cobrir com um véu aquilo que eles ainda não são. Mas aí, por outro lado também, o Heraldo, engraçado, ele deu esse exemplo e isso me marcou muito, que pode o espírito falar, saber se comunicar, saber até mesmo debater, vamos dizer assim, as ideias. Só que o que nunca vai mudar para denunciar um espírito, vamos dizer assim, qual é o nível da ordem em que ele pertence, é a qualidade fluídica dele. Então, como que é essa percepção fluídica com que a gente tem? Porque quando a gente percebe, por exemplo, os nossos guias e mentores, é aquele fluido doce, como se estivéssemos sendo abraçados, envolvidos, um abraço de mãe, fraternal. Agora, quando vem, por outro lado, fluidos que vão como se fossem raios, enfim, já por mais que venha com palavras doces, ou até mesmo fala mansinho na comunicação mediúnica, mas o fluido também vai denunciar aquelas qualidades ou ainda imperfeições que no espírito ainda habita. Alguns povos os arvoraram em divindades maléficas, outros
os designam pelos nomes de demônios, maus gênios, espíritos do mal. Quando encarnados, os seres vivos que eles constituem se mostram propensos a todos os vícios geradores das paixões vis e degradantes: a sensualidade, a crueldade, a felonia, a hipocrisia, a cupidez, a avareza sórdida. Fazem o mal por prazer, as mais das vezes sem motivo e por ódio ao bem. Quase sempre escolhem. Aí tem que subir um pouquinho, Pedro. Aqui, ó, quase sempre escolhem suas vítimas. O meu aqui não subiu. Ah, peraí. E agora? Não. Acho que travou aí, então. Quase sempre escolhem suas vítimas entre as pessoas honestas. São flagelos para a humanidade, pouco importando a categoria social a que pertençam, e o verniz da civilização não os forra ao opróbrio e à ignomínia. Está todo mundo conseguindo enxergar aí, ou o problema é geral? Não, acho que está Enxergando, certinho. acho que agora arrumou. Não, show. Então, olha só. Os vícios, eles são ainda completamente localizados nos espíritos que ainda precisam se evoluir, precisam esclarecer. E muitas vezes nós consideramos vício simplesmente aquilo com que já é muito escandaloso na nossa sociedade, como o alcoolismo, ou então, né, ali pelas drogas. Só que a gente percebe, por exemplo, um que é muito um pouco debatido, que é, por exemplo, a maledição. Então, é natural, por exemplo, se a gente ficar numa fila de um banco, será que vai sair assunto produtivo ali? É muito difícil. Geralmente são pessoas reclamando, são pessoas falando da vida de outros, são pessoas falando, comentando de situações alheias. Então a gente percebe que, na verdade, ainda são falas muito baixas, falas que, na verdade, não vão enriquecer o espírito em nada. Muito pelo contrário, estão apenas denotando ainda aqueles comportamentos, padrões que vamos carregando, mas que, por outro lado, precisamos nos despir para justamente brilhar a nossa luz, né? Então, é como se fôssemos um mármore, né? O Edson estava falando aí dos mármores que ele já fez aí, que está até lá na Itália. Então, o que acontece? É como se fôssemos um bloco grosso, bruto, e que nós mesmos vamos retirando todos esses excessos de paixões, de crueldade, de indiferença, para fazer a nossa própria escultura, né? É como Michelangelo respondeu quando ele fez Davi. Nossa, como é que você fez Davi? Ah, não, só tirei aquilo que não era Davi. Ou seja, só precisamos tirar aquilo que ainda não nos pertence. Só precisamos despertar em nós os valores que existem da centelha divina. São os valores espirituais, são os valores imortais, aqueles que carregaremos conosco e que a traça não corrói. Então, a gente precisa ficar muito atento. Como que andam os nossos comportamentos? Quais são os ambientes que nós frequentamos? Quais são os tipos de assuntos que nós falamos? Enfim, então, é um exercício, na verdade, muito mais de uma autoanálise do que tentar identificar, assim, os espíritos, se eles são da classe de levianos, se eles são imperfeitos, se eles são pseudo-sábios, né? Luciano. Você me tocou agora, Pedro, numa questão bem cara para mim, porque agora, né, assim, tô novo ainda, mas eu tô aprendendo, pelo menos comigo, que o meu trabalho agora de vida, como você falou da estátua de Michelangelo, é uma pedra, né, que da pedra você tirou, você não colocou nada, você tirou, e dali surgiu uma estátua, uma obra de arte, uma obra-prima, sabe? Então, pelo menos o meu trabalho de vida agora, Pedro, eu tô percebendo que não é mais de colocar, né, de colocar mais cultura, valores da cultura, da nossa cultura, eu falo a cultura humana, sabe? Mas é o trabalho de tirar, de retornar a ser um ser mais simples, um ser que tem menos necessidade, menos desejos, né? E assim, as necessidades já são atendidas. Então, o trabalho de vida agora que eu estou, na verdade, chegando na metade para descer,
para o final da vida, não é o trabalho de pôr, sabe, Pedro? É o trabalho de tirar, né? E tirando as camadas, constituídas, não só nessa vida também, ao longo de outras também, enfim, tirar isso tudo e retornar para o centro de mim mesmo, né? Que é o centro, que é a consciência, né? E Deus está ali, né? É a centelha divina. Então, assim, é o que eu estou percebendo com a minha vida agora, não é um trabalho mais de pôr, né? E sim de tirar. E é isso que a gente faz também nos trabalhos relacionados à terapêutica, à psicologia, principalmente, ou psicanálise, por aí vai. Não, e isso, na verdade, não é pertinente só ao Luciano, não. Na verdade, é um trabalho que todos nós devemos buscar, porque todos nós fomos criados simples e ignorantes. E automaticamente nós sabemos que vamos chegar à perfeição. Só que nessa trajetória nós vamos nos desviando. E às vezes vamos carregando conosco pesos, acontecimentos e atitudes comportamentais que não são condizentes com o evangelho. Então, às vezes, a gente, na virada do ano, fala assim, não, esse ano eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou frequentar o fé direitinho, eu vou fazer um trabalho no bem, vou doar tal coisa, sendo que, na verdade, assim, esse ano eu vou deixar de fazer o quê? Esse ano eu vou deixar de fazer, sei lá, aí cada um vai elencando os defeitos, vai fazendo essa autorreflexão daquilo que a gente pode tirar da nossa pedra, porque ao tirar o diamante bruto, né, tirando tudo aquilo que não é diamante, a gente vai justamente brilhando cada vez mais aquilo que realmente nós somos, né, Zé Carlos? Fala aí pra gente agora um pouquinho. Com certeza. Bom, ô Pedro, isso está me fazendo eu lembrar da época em que eu assisti, eu acho que todo mundo já assistiu, aquelas pegadinhas na televisão em que a gente ria das pessoas que eram pegas de surpresa ou ria daquelas pessoas que caíam e machucavam. Hoje em dia a gente tem consciência de continuar a rir assim? Será que quando eu vou num jogo de futebol eu torço enormemente para o meu time e não tenho consciência para falar, não, hoje ele não jogou bem, o outro adversário jogou melhor? Isso é uma questão de consciência e de tempo, que demanda da gente educação. Não é isso? Claro, porque muitas vezes, para torcer para o meu time, eu estou desejando mal ali para o outro. Não, tomara que o jogador quebre a perna e não consiga, né, fazer o gol ali no Flamengo. E se aquele jogador não tivesse ali em cima da linha, o Flamengo tinha vencido ontem. Então, a gente percebe que, no fundo, quando a gente analisar mesmo, se conseguisse pensar e analisar todos os pensamentos que correm à nossa cabeça num dia só, ou no intervalo de 2 horas aí de um jogo de futebol, por exemplo, a gente percebe como ainda somos infantis e somos levianos, né? Então, E olha a quantidade de amigos, entre aspas, que você está convidando para ficar do seu lado a hora que você termina, o que você quer que aconteça com o seu adversário, não é? claro, exatamente. Então, a gente percebe que, assim, tem um caminho muito grande, né? A gente precisa ainda elevar muito os nossos pensamentos para conseguirmos perceber como que a gente vai chegar lá nessa nessa ordem dos espíritos superiores. Cecilinha. Foi isso que eu quis dizer na hora que começou a ler dos espíritos impuros, né? Semeando a discórdia, desconfiança, enganando e tudo mais, que eu falei, olha, nós estamos muito mais próximos disso do que a gente imagina, né? E é isso mesmo, num jogo de futebol, a gente torce para que o outro se dê mal, né? Você vê, olha como se investe em luta de boxe, essas coisas assim, né? Para que o outro apanhe. E a gente torce para que. A gente não, eu não gosto de luta de boxe, mas torce para que o outro seja nocauteado, desmaie ali, apanhe bastante, para ficar bem. Qualquer semelhança com aquelas arenas romanas não é mera coincidência. Isso não é Então, triste, quer dizer, Cecilinha? olha como é que o Zé Carlos levantou a questão e realmente nós estamos muito mais próximos do primitivismo, né, do que a gente imagina. Porque são nessas coisas que a gente admira, a gente tem que ver o que a gente gosta, o que a gente admira, né, o que move a vida de cada um de nós, né? O que me alegra realmente, o que me inspira o dia,
para a gente ver o que a gente realmente é. Luciano. Agora sou eu, Fran. primeira vez. É que eu lembrei de algumas situações, por exemplo, para a gente ver como que a gente está perto do primitivismo. Vocês já viram quando tem as comemorações de aniversário da cidade, que eles colocam um bolo gigante? A cena, que coisa triste, né? Todo mundo assim, se debatendo, comendo ali até pelo ouvido, né? Horrível. Em situações de guerra também, situações, por exemplo, quando acontece uma circunstância assim de que uma loja, não sei, por algum motivo alguém arromba uma loja e todo mundo vai lá e sai roubando todas as mercadorias, né? Então, assim, vira um caminhão na estrada, né? Tem um acidente, aí vai todo mundo lá e, né? Não tem tanta situação que a gente acompanha, né? No nosso dia a dia. A gente tão próximo até de uma, a gente não vê que a gente é civilizado, né? Naquelas pessoas ali. Então, eu me lembrei disso agora, porque realmente a gente está muito próximo desse primitivismo, assim, vamos dizer, espiritual, né? Vamos dizer. Era isso. Marleide. O que eu vejo é o tempo todo a manifestação das nossas sombras. E, de vez em quando, a gente projeta e a gente vê isso no outro. E cada vez que a gente busca conhecimento, né, como esse espaço aqui, nós vamos percebendo que, em algum momento, nós fomos ou podemos ir para esse lugar. Né? Por mais que, quanto mais a gente busca conhecimento, inconscientemente nós somos cobrados, mas nada impede de que essa sombra se manifeste. E aí o que é que acontece? Nós saímos do eixo e migramos para esses lugares, porque damos espaço para esses lugares. Eu vejo sempre isso por aí, e principalmente em mim. Em todos, Marleide, em todos. Heraldo. Eu só tenho uma preocupação de que, para que a gente não generalize, por exemplo, não há nenhum problema em ver o jogo do Flamengo ou de qualquer outro time, né? É porque eu estou dizendo... E ontem foi muita emoção, hein? Muita emoção. Então, assim, não há nenhum problema. A grande questão é a forma como nós nos comportamos perante essa questão. Quer dizer, a paixão que não é recomendável, né? Então, e a gente não pode se esquecer que existe um fenômeno que ataca as multidões e que faz com que um grupo atinja, digamos assim, uma alma coletiva. E muitas das vezes nós somos levados a agir de determinada forma por essa influência coletiva, coisas que certamente, individualmente, não faríamos. Então, na questão dos saques, né, que a Fran pontuou, na questão dos atos de vandalismo e de violência nos campos de futebol, movidos por uma paixão, e que para nós a gente percebe isso nitidamente, porque há um envolvimento espiritual tamanho, e claro, espíritos arregimentam o máximo de pessoas encarnadas para participar, seja do vandalismo, seja da bebedeira, seja da comeria, seja de tudo, porque se locupletam desses fluidos emanados. Então, é uma forma. Como é que vão beber? Como é que vão comer? Como é que vão se satisfazer prazerosamente? As suas satisfações ainda muito materializadas do sexo, implementando uma multidão, uma alma coletiva que reúne interesses desses tipos de espíritos que se aglomeram e trazem encarnados para poder lhes fornecerem o fluido animalizado, o fluido vital,
carregado dessas emanações dos quais se alimentam. Então, o cuidado que precisamos é, ao assistir a um jogo, é tomar cuidado para não sermos envolvidos nessa paixão. Assim também, a política não é ruim. Todos nós deveríamos ter o maior nível de consciência política. Agora, essas paixões, né, essas é que precisamos ter um enorme cuidado, para que nós não nos tornemos massa de manobra de processos sociais e que sejamos marionetes nas mãos desse tipo de espírito. É isso. Mas a minha preocupação é que há um prazer em ver um esporte, um jogo de futebol, etc. Tal. É claro, eu concordo com a Cilinha, eu ainda não consegui entender essa violência, MMA, boxe, como sendo esporte. Mas aí é outra discussão. Sem dúvida. E, assim, por outro lado também, a gente precisa olhar, né, a gente vai percebendo aqui, acho que está caindo a ficha para a gente, para todo mundo, né, assim, poxa, como que ainda, em diversas situações, ainda conseguimos desejar tal coisa porque somos inibidos nessa massa, né, nessa coletividade, como o Heraldo colocou. Mas, por outro lado também, a gente precisa perceber o seguinte, que o objetivo de analisarmos essas más tendências, esses más pensamentos e comportamentos, na verdade, não é para chibatar em nós mesmos, né? Não é para nos ficarmos, ai, pobre de mim, olha como que eu sou, olha como é que eu penso, eu vou deixar então de ver o jogo do Flamengo, como o Heraldo pontuou, porque a gente precisa sempre se falar assim, poxa, ok, estou me analisando, estou vendo ainda os meus defeitos, mas o que o Evangelho recomenda-nos? Lá no Evangelho de Lucas, fala o seguinte, orar sempre e nunca desfalecer. Ou seja, mediante a tais circunstâncias, mediante a tais comportamentos e pensamentos, nós não podemos nos desfalecer nunca. Porque, na verdade, o que conta para cada um de nós é o esforço que nós vamos despender para combater esses maus pensamentos, para combater essas más tendências. Porque a gente sabe também que o Espiritismo vem nos mostrar a nossa multiplicidade, a nossa pluralidade das existências, para falar também o seguinte, Pedro, não vai dar para resolver tudo nessa vida, não. Vai precisar ainda de mais umas 1000 encarnações para tentar chegar na segunda ordem. Então, vai ser coisa que não vou conseguir resolver agora. Mas nós não podemos permitir que todos esses problemas externos, inclusive assim, os próprios do nosso corpo, como doenças, que a gente sabe que vêm para purificar o nosso perispírito e, consequentemente, o nosso espírito, nós não podemos deixar que esses problemas externos nos inabilitem para o serviço da nossa própria autoiluminação. Não no sentido de nos paralisar, mas sim de nos impulsionar para a frente e termos a certeza que vamos ter toda a eternidade aí para poder ir aperfeiçoando isso. Então, nós precisamos sim combater isso, mas ao mesmo tempo encher-nos de calma, de bom ânimo, de paciência em todas as situações, porque precisamos também não nos julgar no sentido assim de autopunição, mas precisamos ter esse amor conosco mesmo, de paciência, de resignação e de esforço diário e contínuo. Luciano, só tem que ser, não pode ser muito longo não, porque senão a Celinha vai brigar comigo depois. Você é conciso, que eu já estou olhando a Celinha aqui. Só contar o caso que eu tenho acompanhado muito o Divaldo, e Divaldo tem falado muito sobre a guerra, né, que estamos vivendo atualmente, e ele também, né, se coloca nessa questão como belicoso, né, segundo Divaldo, todos nós, inclusive eles também, somos todos belicosos, né, do sentido bélico mesmo de guerra, né, então a guerrinha que está lá fora, segundo Divaldo, a guerrona que está lá fora, segundo Divaldo, são também as nossas guerrinhas diárias, a guerrinha com um amigo, a guerrinha com o esposo com a esposa, a guerrinha com o filho, então, ou seja, né, é da nossa natureza, infelizmente ainda, essa questão belicosa, de bélico que nós somos, né, então, ou seja, precisamos também dar contorno às nossas sombras, falar delas sim, porque o que está no micro também reflete lá no macro, né, então até ele se colocou também como belicoso também,
Quem dirá o Luciano, né? Mas só isso mesmo. Show de bola. Fica com Deus, Heraldo. Agora é contigo, Salinha. Muito obrigada, Pedro. Muito obrigada a todos.